bem-vindos a mais um vídeo dessa série Como montar um jardim. Gente, nesse vídeo vamos aprender os pontos mais importantes para se ter um jardim bonito, firme e saudável. Meu nome é Eric Antônio, criador do canal Biologia no Jardim, e bora pro vídeo. Gente, os 3 pontos mais importantes para que você tenha um jardim bonito, firme e saudável são eles: a luminosidade, a umidade do solo e, claro, o próprio substrato. Gente, começando pela luminosidade. A luminosidade, ela é fundamental para que a sua planta cresça e produza o próprio alimento. Como? Por meio da fotossíntese, da qual pega o dióxido de carbono do ar e o incorpora junto das suas moléculas, tornando glicose. Da glicose sai o oxigênio, como consequência. Disso, gente, as plantas tornam o ambiente mais fresquinho, mais limpo e trazem um ar maravilhoso. Na questão da luminosidade, gente, um ponto-chave fundamental é que, dependendo do tipo de planta que você vai cultivar, ela exige certa luminosidade. Como exemplo, este cacto aqui. Gente, este cacto aqui é um cacto, eu chamo de cacto rei, porque é um dos cactos mais bonitos que eu tenho no meu jardim. Este cacto, gente, geralmente é um cacto de sol pleno, ou seja, ele exige, eu diria no máximo, umas 6 horas de sol. Umas 6 horas de sol incidindo sobre ele. Se a gente for comparar com outros cactos, como por exemplo o mandacaru, eu diria mais sol ainda. Porque geralmente esses cactos aqui eles se encontram em áreas desérticas, ou seja, onde o sol incide diretamente. Sendo essa planta uma planta de sol pleno. Uma outra característica bem interessante sobre a luminosidade é que existem essas categorias, como eu acabei de dizer, é sol pleno, meia sombra, sombra e luz difusa. Essas categorias de luminosidade, gente, eu poderia gravar um vídeo só falando sobre elas. Mas dentre elas, como eu disse, o sol pleno exige 6 horas de sol, aparentemente 6 horas. Tem outra categoria chamada meia sombra. Como assim meia sombra? Seria metade desse prazo. Como exemplo, vamos pegar uma planta de meia sombra que eu tenho aqui, esses 2 arantos aqui. Esses 2 arantos, gente, são plantas de meia sombra. Como assim meia sombra? Eu diria que elas necessitam de pelo menos 4 horas de sol, incidindo direto nelas. Essas 4 horas de sol seriam ideais para que elas crescessem firmes, fortes e saudáveis. Ali, temos uma outra planta bem aqui, gente. Aquela ali. Aquela ali é minha Oropronopis. É uma planta, um cacto, pra falar a verdade. É um cacto muito especial. Um cacto brasileiro também, né? Nativo do Brasil. Ele é uma planta de meia sombra. Ou seja, se ele ficar ali em torno de umas 4 horas recebendo sol, é o suficiente para que ele possa crescer firme e saudável. Se eu deixar mais que isso, gente, ele pode acabar danificando suas folhas, ou seja, queimando-as, e com isso ele não vai se desenvolver. Uma outra categoria, dentro dessa categoria de luminosidades, é a sombra. Como assim sombra? Gente, sombra não é escuridão como tá bem aqui. Sombra é essa parte aqui agora, ó. Não tá batendo sol, é apenas a luminosidade. Ou seja, isso aqui é sombra. Não é escuridão, gente, não confunda, porque nenhuma planta neste mundo vai se desenvolver na escuridão. Ela precisa de luz para que realize a fotossíntese e produza seu alimento e cresça firme ali. Quais são as plantas de sombra? Aqui no meu horto, eu tenho esse cacto aqui. Esse cacto aqui ele chama cacto castelo de fada. É um mini cacto, para falar a verdade. Gente, esse mini cacto, ele pode ser cultivado em interiores, ou seja, a maioria das plantas de interiores são plantas de sombra. As plantas de sombra, gente, elas exigem ali, né, dependendo do tipo de planta que você for cultivar, por exemplo, um cacto, você pode regar uma vez por semana. Isto é na sombra. Se você deixar ele no sol, eu aconselho vocês regarem umas 2 vezes por ele ser um mini cacto, ou seja, ele vai perder mais água ali pelo seu tamanho. E outras plantas de sombra, como por exemplo, aqui, gente, acompanha. Uma outra planta de sombra bem interessante é essa daqui. Essa planta chama cigônia. Geralmente é uma planta de sombra e ao mesmo tempo de luz difusa. Como assim luz difusa? Luz difusa, gente, seria nada mais nada menos do que a luz filtrada
direto nas folhas, ou seja, aqueles pontinhos, Luiz, como se você estivesse embaixo de uma árvore e dessa árvore o sol passasse e incidisse ali. Você veria, né, as folhas se mexendo e o sol ao mesmo tempo. Isso seria luz difusa. Uma outra planta bem legal que eu tenho aqui no meu horto, que é de luz difusa, é essa planta carnívora aqui, Nepenthes. É uma planta de luz difusa. Aqui tem a principal, planta Nepenthes, ou planta de jarro. Bem bonitinha, gente. Eu vou gravar um vídeo também falando só sobre plantas carnívoras. Na questão de luminosidade, gente, são essas três categorias, como eu havia dito: sol pleno, meia sombra, luz difusa e sombra. Outra categoria muito importante é a questão da umidade. Como assim? É a água. O solo, gente, precisa estar úmido para que a planta se desenvolva bem ali, porque ela precisa de água. Todo ser vivo neste mundo precisa de água. E a umidade é um fator importantíssimo. Como eu sempre digo, você tem que analisar primeiro a planta que você for cultivar. Por exemplo, se eu for cultivar um cacto, o meu cacto ele precisa de pelo menos uma rega a cada uma semana. Se eu for cultivar esse coleus aqui, mais conhecido também como coração magoado, ele precisa de em torno uma vez por dia. Eu rego duas porque geralmente aqui, gente, faz um calor danado, um calor bem forte e é necessário regar mais de uma vez. Com isso, gente, a umidade, dependendo do tipo de planta que você for cultivar, é um fator importantíssimo para garantir que ela se desenvolva bem. Cactos, geralmente uma vez por semana. Essas plantas ornamentais, a maioria, como Comigo Ninguém Pode, coleus, flores, todas essas, uma vez por dia. Se o dia estiver mais quente mesmo, gente, eu aconselho 2 vezes por dia. Tem outras plantas que você pode regar a cada 3 dias, dependendo como é a Comigo Ninguém Pode, por exemplo. Você não precisa regar todo dia. A cada 2 dias é bom, porque dependendo da planta, dependendo do seu tipo de raiz, ela vai exigir determinada quantidade de água. Outras não vão exigir tanto assim. E falar em umidade, gente, a umidade tem uma forte influência no substrato, que é o terceiro ponto mais importante para que você tenha um jardim firme, forte e saudável. O substrato, gente, tem que ser um substrato leve, como está esse aqui agora. Como assim? O que é um substrato leve, gente? É um substrato que tem essa característica. Quando você pega ele, você vê, ó, ele se desmancha fácil. Isso é um substrato leve. A umidade no substrato é um fator importantíssimo, porque vai garantir se ele é bom ou não. Por exemplo, esse meu aranto, ele tem um substrato de terra vermelha. A terra vermelha, geralmente, é um substrato ele não retém muita umidade. Como assim não retém muita umidade? Tá vendo, gente? Eu acabei de colocar um pouquinho d'água aqui, ó. A água já desceu. Aqui, após a chuva, deu pra ver que ainda tem um pouquinho d'água aqui, ou seja, ele demora muito para descer. E, gente, a permeabilidade do solo é um fator importantíssimo para que a planta se desenvolva as suas raízes bem. Ou seja, se você tiver um substrato aerado, outra característica muito importante, aerado, é um substrato solto, rico em matéria orgânica, fundamental e que possui uma boa drenagem. E para isso, gente, uma boa drenagem, a gente pode usar a areia. Gente, a areia, tanto no fundo como no meio do vaso, ajuda a tornar o substrato bem mais permeável, mais solto e, claro, mais aerado. Aerado, gente, eu falo na questão de oxigênio, ou seja, deixar o ar entrar na terra, para que as raízes também possam respirar. Os melhores substratos, como eu indico, terra vegetal, gente, que vende aí no mercado, loja de jardinagem, é um substrato interessantíssimo para que você possa usar nas suas plantas. Como exemplo, esse aranto, eu misturei areia e terra vegetal. Fui fazendo camadas, primeiro de areia, terra vegetal, depois areia, para que essa planta tivesse os nutrientes necessários por meio da terra vegetal
e a permeabilidade do solo por meio da areia, que é fundamental. Gente, eu preciso gravar um vídeo falando só sobre substrato porque é uma categoria muito longa, gente. Só de falar de substrato aí, eu tenho certeza que esse vídeo contaria uns 20 minutos. Gente, o vídeo já tá ficando bem longo. Não deixa de acompanhar a série, gente, porque esse aqui é só o começo. Esses foram os 3 pontos mais importantes: luminosidade, umidade e substrato. Esses 3 pontos são fundamentais para que você tenha um jardim bonito, firme e saudável. Se você terminou de assistir, dá o seu like. Se você não gostou desse vídeo, gente, dá o seu dislike, porque eu considero muito, gente, a opinião de vocês. A opinião de vocês é muito importante pra mim. Muito obrigado, galerinha. Se inscreve aí e partiu pro próximo vídeo. Falou!